com vocês? Estamos na nossa primeira aula de dicas de costura, uma aula específica para falar só sobre costura, para você entrar de cabeça neste universo maravilhoso que nós temos aqui nas nossas mãos, dentro da nossa comunidade. E para hoje eu não podia falhar com vocês e deixar de falar sobre os tecidos. Eu trouxe para vocês um guia de tecidos. Vamos explicar tudo, tirar todas as suas dúvidas em relação ao nosso amigo, o amigo de toda costureira que não pode faltar no seu ateliê, que é o tecido. Então, a história dos tecidos. 18.000 anos antes de Cristo já se ouvia falar de tecidos. Nós encontramos, os arqueólogos encontraram agulhas feitas de ossos que os homens lá da caverna, nossos antepassados, usavam para costurar as suas roupas. Eram roupas de animais, pelos de animais, que são as nossas fibras naturais, as nossas fibras animais. E o que é interessante que os arqueólogos também encontraram no Oriente Médio foram placas de argila de 8.000 anos antes de Cristo, que mostram o processo de fabricação de tecido, como os nossos antepassados conseguiam fazer lá 8.000 anos antes de Cristo para terem suas vestimentas, para se protegerem das altas temperaturas. Os fragmentos mais antigos que se tem notícia são de 6.000 anos antes de Cristo. Eles foram descobertos na Turquia. A produção de seda teve início na China por volta do ano 3000 antes de Cristo. Olha quanto tempo nós já temos essa maravilha no mundo, que são os nossos tecidos, essa fabricação maravilhosa, as pessoas perceberem a capacidade que as fibras têm para fazer, para criar roupas. Já a fabricação de algodão e lã começou a se tornar popular por volta do século I, e foi nessa época que os tiares foram se modernizando. Durante a Revolução Industrial, nos séculos 18 e 19, os tecidos deixaram de ser fabricados artesanalmente e passaram a ser produzidos em massa, por meio de máquinas, em grandes escalas. A primeira fibra têxtil sintética que foi produzida pelo homem, totalmente artificial, surgiu na França. E não demorou nada até que outras fibras sintéticas aparecessem no nosso mundo, como o nylon e o poliéster, que também foram desenvolvidos durante os séculos 18 e 19 na Revolução Industrial. E olha como é interessante essa diversidade de fibras a qual nós temos acesso, né? Os materiais que normalmente são usados na produção de tecidos podem ser obtidos a partir de fibras vegetais, animais e as sintéticas, que são fabricadas artificialmente. O algodão, por exemplo, é proveniente de uma planta e depois de ser colhido, quase sempre por máquinas colheitadeiras, passa por uma série de rolos que removem todas as sementinhas, as folhas, as impurezas, e é separado em fardos. E o algodão cru não tem coloração, ele tem um aspecto rústico, ele não tem nenhum tipo de elasticidade e ele é muito usado aqui para fazer o molde da nossa molagem, que vamos aprender. Então ainda vamos falar muito do algodão aqui na nossa comunidade, porque o algodão é a fibra mais utilizada para a confecção de roupas no mundo todo. E nós vamos falar mais ainda sobre ele. Além dessa primeira aula, ele vai voltar em muitas aulas. Então, se ficar alguma dúvida, você já pode deixar nos comentários, que nas próximas aulas eu vou trazendo as respostas para vocês. E a juta também é uma fibra que vem de uma planta que se chama juta. Por
ser barata e adaptável, é uma das fibras naturais mais utilizadas. E os principais produtores de juta no mundo são a Índia, Bangladesh e a China. É esse rolinho, é essa corda, né, que nós usamos, também conhecida como sisal. O linho é outro tecido obtido a partir de uma planta. Antes de ser processado, ele deve ser colhido à mão, esticado para que as sementes sejam removidas e penteado para separar as fibras antes de elas se transformarem em panos. Olha que trabalho que dá fazer um tecido, né? Ele é tirado de uma planta, ele é separado, limpo, para poder formar o tecido. E o linho faz calças, faz bermudas, blazers, vestidos, saias, tudo aquele que tem aquele toque mais rústico. Ele amassa com facilidade, mas ele tem um benefício excelente, que ele encolhe conforme a lavagem. No entanto, conforme você usa, ele vai se ajustando ao seu corpo, ele vai se padronizando. Olha que interessante, né? Então, às vezes você coloca uma calça de linho e acha que ela está um pouco apertada. No decorrer do dia, ela vai se ajustar ao seu corpo e vai ficar perfeita. E também nós temos o linho misto no nosso mercado, né? Que é uma mistura da fibra natural com a fibra sintética, e aí é colocado viscose na composição. A viscose também vamos falar muito aqui no nosso curso. E existe, para quem não conhece de tecido, um tecido chamado Panamá. Também é conhecido por linhão, que tem a trama trabalhada e os fios retorcidos. E ele substitui o linho por causa do preço, porque o linho natural é mais caro, é um produto caro, assim como os outros tecidos que nós vamos falar aqui da fibra naturais animais, que é o caso da lã, que é obtida a partir das ovelhas, e após a tósquia, o material é lavado, cardado através de máquinas ou manualmente antes de serem convertidos em fios. São próprios para climas quentes, mas tem um tecido leve, tem um caimento leve. Ele é confortável, a lã é muito utilizada, nós usamos muita lã durante o inverno, e ele faz também roupas de alfaiataria e podem ser misturados com fibras sintéticas como o poliéster, que vai deixar a lã mais barata. E a seda? A seda, que vem do bichinho da seda, é uma fibra proteica usada na indústria têxtil, obtida a partir dos casulos do bicho da seda. A fibra de seda natural é um filamento contínuo de proteína, produzido pelas largatas de certos tipos de mariposas, sendo uma das matérias-primas mais caras do mundo. A seda pura custa ouro e deve ser uma delícia, né? Eu nunca tive uma seda pura na vida, mas acredito que deva ser um tecido maravilhoso, de um toque muito gostoso. E nós temos, além das fibras naturais, e aqui tem as características, né, das fibras naturais, que ela facilita a transpiração, ela é muito prática, é muito durável e muito resistente também, dura muitos anos ali no seu guarda-roupa. Nós temos a fibra sintética, que são a matéria-prima dela, são os produtos químicos, elas são feitas artificialmente, são muito utilizadas. Nós temos o elastano, que é muito conhecido como lycra, porque o fio de elastano foi inventado em 1959 por Joseph Stiefel da DuPont. Quem não se lembra da DuPont? A lycra foi uma marca muito famosa e tornou-se um grande substituto e concorrente da borracha. E aí a lycra, ela é um nome, ela é uma marca. Então por isso é que nós não usamos mais falar uma roupa de lycra, porque ela é uma marca. Então nós falamos o elastano, que é a composição dela, é o nome genérico dela. O elastano é um filamento sintético derivado do
petróleo, extremamente elástico e também é conhecido como spandex. Vale ressaltar que nenhum tecido no mundo é composto 100% de elastano. O elastano ele faz parte de uma mistura de outras fibras, seja a natural, a vegetal, a sintética, ele compõe uma mistura. E nós temos o tecido acrílico, que também é sintético, é um material têxtil produzido a partir de fios ou fibras sintéticas de 100% acrílico na composição. O polímero, que é o nome dele, é o material utilizado para a confecção da fibra artificial que dá origem a esse tipo de tecido. Existe a lã acrílica, que mistura a fibra natural com a fibra sintética, é muito utilizada em decorações, em cobertores, mantas e roupas de inverno, como os nossos cachecóis. Começou o inverno, a gente já enrola o cachecol no pescoço. Agora você sabe que ele é um tecido acrílico, que pode ser misturado com a lã e ser de uma fibra natural e uma fibra sintética, ou ele pode ser apenas uma fibra sintética. Temos também o poliéster, que é o principal componente utilizado na produção de poliéster. É o etileno. Esse etileno é um polímero derivado do petróleo também e é um nome derivado do PET. O poliéster tem sua composição de origem sintética. E aí, aqui é uma curiosidade sobre o poliéster. Além dele ser, junto com o algodão, o tecido que nós mais utilizamos nas nossas peças de roupas, por ser mais barato, por deixar o tecido mais barato, as embalagens de PET são feitas da mesma composição química e podem ser reutilizadas, passando a serem tecidos. Ao passarem por um processo industrial, as garrafas são derretidas e transformadas em fibras de poliéster. A proporção daí, no caso, utilizada para esse tecido é 67% de poliéster e 33% de viscose. E formam um tecido. Olha que interessante, você sabia que garrafa PET pode ser reutilizada e virar um dos tecidos que nós mais utilizamos? Olha quanta coisa dá para fazer com a reutilização, com a reciclagem. Por isso é que não pode desperdiçar nada, porque tem muita gente que sabe fazer esse processo de transformação de PET em tecido. E temos também a poliamida, que foi desenvolvida na década de 1930, e a poliamida é uma fibra sintética que garante ao tecido um toque mais macio, mais sedoso e elástico. É uma fibra sintética muito utilizada também na fabricação de artigos esportivos, não só de roupas, como também a poliamida é usada em barracas de camping, em patins, em roupas de esqui e tantas outras roupas e acessórios de esportes, fitness. Ela é conhecida também como nylon, então muitas vezes você ouve falar, a barraca é de nylon. Nylon é poliamida, então já abre o seu universo, abre a sua mente, para sempre que você ouvir falar em lycra, você já sabe que é elastano, ou quando você ouvir falar em elastano, você sabe que é a lycra, e a poliamida com o nylon, a mesma coisa. E também tenho certeza que você nunca mais vai esquecer que poliéster pode ser, é da mesma fabricação, é do mesmo produto químico da garrafa PET. Qual é a característica das fibras sintéticas? Elas são fáceis de cuidar, possuem baixa absorção de calor e facilitam a transpiração e são totalmente acessíveis. São os produtos, as roupas mais baratas que nós temos no mercado e juntamente com o algodão, a que nós mais utilizamos nas nossas roupas. E aí até o final dessa aula você vai comprovar que você usa muita roupa sintética, sim.
E aí vamos para as nossas fibras artificiais. Temos as sintéticas e as artificiais. Sintéticas artificiais, que aí elas imitam os tecidos como a seda e podem ter fibra natural na composição. A viscose e o acetato são exemplos de fibras sintéticas que nós utilizamos. E aí a viscose é também conhecida como rayon. Rayon foi a primeira fibra artificial produzida no mundo. Ela também é conhecida como seda javanesa. É outro tipo de fibra artificial. Sua origem está na mistura da celulose, que é obtida por meio da madeira de árvores com pouca resina, ou do linter do algodão, com substâncias químicas chamadas acetatos. A curiosidade aqui é que o rayon é um tecido de fibra celulósica, um dos primeiros tecidos artificiais. Ele surgiu em 1885, quando ainda era chamado de seda artificial. Depois passou-se a chamar de viscose. Primeiro tecido de fibra sintética criado pelo homem no mundo. E o acetato, que se chama acetato de celulose, é um éster produzido pela reação da celulose, também extraído e purificado da polpa de madeira. E aí tem uma composição química que coloca acético, ácido sulfúrico, que é um catalisador, é bem coisa química. É um sintético à base de celulose com absorção moderada. São mais utilizados para forros e roupas formais. Ele costuma ser mais transparente, é levinho, tem uma absorção, você consegue transpirar bem, então ele é colocado ali no forro, principalmente de alfaiatarias, de ternos, de calças, aquelas calças mais transparentes. E a característica das nossas fibras artificiais é a alta resistência, absorve muito bem a água, seca muito rápido e não desbota. Então são roupas, a viscose juntamente com o algodão, vamos falar muito sobre ela aqui. Você vai descobrir que tem muito a aprender com a viscose. Ela é um dos tecidos que nós mais usamos na costura, principalmente para iniciantes. E a gente ainda vai chegar lá.